Olá pessoal, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso módulo de Geometria Analítica. Vou trabalhar com vocês especificamente aqui dentro desse bloco com a parte de cálculo de área de triângulo. Na realidade vão ser dois blocos, ok? Esse que está aqui e o seguinte, a gente também vai abordar algumas situações aí envolvendo a parte de área de triângulo. O raciocínio aqui também ele vai ser bem simples, tendo em vista que eu vou trazer para vocês o resultado já pronto. Não vou fazer nenhum tipo de demonstração aqui não, tá? Então o que eu vou precisar que vocês pensem aí, o que vocês tenham de ideia sobre o cálculo da área de um triângulo do ponto de vista da geometria analítica. Se eu tiver então um triângulo de vértices A, B e C, meu vértice A de coordenadas XA, YA, meu vértice B de coordenadas XB, YB e meu vértice C de coordenadas XC e YC, a área desse triângulo vai ser dada por, bom, estou deixando indicado aqui a área como se fosse o S, que é a metade do módulo desse D. Aí o que vai ser esse D? O D é o determinante que vai ser calculado dessa forma. Então a gente vai envolver aqui, no cálculo da área de um triângulo, a gente vai envolver o cálculo de um determinante. Então vou dar só uma relembrada rápida com vocês aqui, como que a gente pode fazer o cálculo desse determinante, para a gente seguir já para um exemplo onde a gente vai colocar essa fórmula aqui em prática, tá? Na hora de você montar o determinante, então, o que você vai ter que colocar para mim? Você vai pegar as três coordenadas dos vértices XA, YA, XB, YB, XC e YC. Já quero avisar para vocês o seguinte, não me interessa a ordem na qual vocês vão encaixar aqui as coordenadas desses três vértices, tá bom? Mas eu preciso que vocês coloquem então as três coordenadas independentemente de uma possível ordem que você acha que tenha que seguir. Isso não acontece, você coloca na ordem que você quiser. Na última coluna desse determinante, você vai colocar para mim todos os valores iguais a 1. Então o que vai acontecer aqui é basicamente o seguinte. Se você, por exemplo, Bruno, cara, ao invés de colocar aqui na primeira linha as coordenadas do ponto A, eu coloquei as do ponto B. E na minha segunda linha, ao invés de colocar as coordenadas do ponto B, eu coloquei a do A. Então é como se você tivesse feito uma troca aqui de posições, certo? Então até pelo que a gente tem de propriedade de determinante, o que a gente sabe? Que numa matriz, se eu trocar duas linhas de posição, o valor do seu determinante teria o sinal o quê? O sinal alterado. Quando eu permuto linhas de uma matriz, eu acabo fazendo a alteração do sinal do determinante. Então aí você poderia me questionar o seguinte, poxa professor, então a questão da ordem de colocar esses vértices deve ser importante, porque como que eu vou encontrar um valor e você pode encontrar um com valor oposto? É por isso então que vocês estão vendo que a gente calcula a metade do módulo do determinante. O determinante tem que vir em módulo justamente para que essa questão do sinal seja indiferente. E até mais do que isso, justamente para que a ordem na qual você vai colocar ali as coordenadas do vértice acabe sendo insignificante, tá bom? Então na hora de fazer a montagem, é lembrar de colocar as coordenadas dos três vértices, na última coluna colocar tudo igual a 1, independentemente de qual seja a ordem aí dos vértices. Claro, você não pode misturar, por exemplo, Bruno, eu peguei a coordenada x aqui do A e juntei com a coordenada y do B. Não, aí não, porque aí virou bagunça, tá bom? O que eu digo é colocar as coordenadas dos vértices na ordem que você achar melhor. Bem, como a gente vai tratar aqui então de um determinante de uma matriz 3 por 3, a gente pode seguir o caminho da regra de Sarri, aquela que pede então para que você repita as duas primeiras colunas, ok? E a partir daí você vai fazer o cálculo do produto aqui dos elementos que ficam nas diagonais. Então, por exemplo, XA, YB vezes 1, YA, XB, YC, o 1, peraí que aqui eu multipliquei errado, né? É o XA, YA e o 1, o Y, o XB e o YC, e aí seria aqui o 1 com o YB, por exemplo. E depois você, o 1 com o XB e com o YC. E aí depois você vai multiplicar essas outras aqui. O 1 com o YB com o XC, o XA com 1 com o YC, o YA com o XB com 1, perfeito? Então você pode nessa, usando a regra de Sarri, ou você pode usar outros métodos aí, né? Tem o famoso método da borboleta, que seria basicamente você fazer o quê? Começa multiplicando aqui, por exemplo, olha, os elementos da diagonal principal, e a partir daí você vai fazer o movimento da borboleta como esse, ó. Pega aqui esses dois, junta com esse XC, pega aqui esse 1 e junta com o XB e o YC. Então, lembrar, XA, YB e 1,
Se você pega 2 aqui, então, por exemplo, olha, o YA e o 1, você junta com um cara que esteja sozinho na parte de baixo. Você não pode pegar, por exemplo, o YA e o 1 e querer multiplicar pelo XB e o YC. É sempre de 3 em 3. Então o YA, o 1, acha alguém que está sozinho aqui, o XC. Pega o 1, quem que está sozinho lá, ó, quem que estava faltando? O XB e o YC. Então os produtos seriam esses, ó, XA, YB e 1, YA, 1 e XC, o 1 multiplicando XB e YC. Esses são aqueles que a gente tem que manter o sinal. Na volta, eu multiplicaria o 1 com o YB com o XC e troco o sinal e vou fazendo ali o esquema da borboleta, que é pegar, por exemplo, ó, o 1, o YC e o XA e pego o 1 e multiplico pelo XB e o YA. Tranquilo? Bem, o cálculo do determinante agora, moçada, dentro desse bloco, não é para ser o problema aqui no curso. Então, a gente, como eu sempre coloco, a gente tem que dar uma situada. Preciso que você verifique para mim aí se uma possível dificuldade que você possa vir apresentar nos exercícios que estão na sequência, se a dificuldade vem por conta do cálculo do determinante ou se tem a ver com a interpretação da geometria analítica, que vamos combinar, vai ser muito direta aqui para algumas situações. Então, nos exemplos que eu vou colocar aqui na sequência, né, vou apresentar 3 vértices e vou pedir para você calcular a área. Então é simplesmente uma aplicação de fórmula. Área de triângulo dentro da geometria analítica. É a metade do módulo do determinante, em que esse determinante vai trazer lá, nas suas 2 primeiras colunas, as coordenadas dos 3 vértices. Na última coluna, todos os resultados iguais a 1. Ok? Então tente situar, se você perceber que pintou alguma dúvida, onde que foi essa dúvida? Se foi de alguma relação da geometria analítica ou se talvez seja de um ponto que seja pré-requisito para o conteúdo que a gente está vendo aqui então dentro desse módulo. Ok? Bora lá. Primeiro exemplo então tá aí, olha, conforme eu falei, bem direto. Determine a área do triângulo cujos vértices são ponto A de coordenadas menos 2 e menos 1, ponto B de coordenadas 5 e menos 3, ponto C de coordenadas 4 e 5. A área do triângulo vai ser a metade daquele determinante. Que determinante vai ser esse? Vou deixar indicado então esse determinante aqui, ó, pela letra D. E aí o meu determinante então é esse, olha. Vai ser uma matriz em que eu vou colocar ali as coordenadas dos vértices, nas 2 primeiras colunas. Então, ó, menos 2 e menos 1, 5 e menos 3, e o 4 e o 5. E a partir daí coloca para mim 1, 1 e 1, ok? Como que você quer fazer? Quer seguir regra de Sarri? Então você vai repetir para mim as 2 primeiras colunas, ó, menos 2, o 5 e o 4, menos 1, menos 3 e o 5. Então a gente aqui agora vai multiplicar, ó, o menos 2, o menos 3 e o 1. Vamos multiplicar o menos 1, o 1 e o 4. Vamos multiplicar o 1, o 5 e o 5. Perfeito? Lembrando que esses produtos vão ter os seus valores mantidos. Então, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6 vezes mais 1 vai ter que dar 6. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1 vezes 4 tem que dar menos 4. 1 vezes 5 vezes 5 dá 25. A gente mantém. Então, todos esses valores aqui, ó, mantidos, ok? Depois, pegue aqui e vamos pegar o que seriam as nossas secundárias. Então, seria o 1, o menos 3 e o 4, o menos 2, o 1 e o 5, o menos 1, o 5 e o 1. Lembre-se que esses produtos devem ter os seus sinais alterados. Então, o 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 4 daria menos 12. Só que como eu tenho que alterar o sinal, eu vou ficar então com mais 12. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 trocando o sinal vai ter que dar mais 10. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Trocando o sinal vai ter que dar mais 5. Então, o nosso determinante, ele acaba chegando em qual resultado? Faça aí comigo, ó. 6 menos 4 daria 2, somado com 25 vai dar 27, somado com 12 vai dar 39, somado com 10 vai dar 49, somado com 5 a gente chega em 54. O determinante aqui então foi positivo. O que eu estou te falando é o seguinte, se você quiser depois, né, até para brincar, pode fazer. Troca, ao invés de colocar na primeira linha o menos 2 e o menos 1, e na segunda o 5 e o menos 3, inverta. Coloque, por exemplo, o 5 e o menos 3 e o menos 2 e o menos 1. Ou permute quaisquer linhas aqui dessa matriz. Você vai ver que o que vai acontecer é que o sinal vai ficar trocado.
Na hora que você fizesse o cálculo do seu determinante, ele acabaria saindo com um sinal negativo, se você fizesse alguma alteração de linha em relação ao que eu coloquei aqui. Só que como o cálculo da área depende do módulo disso daí, então o cálculo da área seria o módulo de 54, que claro, é o próprio 54, tudo isso daqui dividido por 2, então a área desse triângulo acabaria sendo de 27, no caso aqui, 27 unidades de área, que aí vai depender se o seu enunciado vai trazer alguma medida, né, alguma unidade de comprimento aí, ou se vai deixar simplesmente indicado como se a área ali fosse 27, perfeito? Então, gabarito aí para a nossa primeira, 27 unidades de área. Passemos à próxima. Ah, só um detalhe, deixa eu mostrar a resolução desse aqui, pelo que seria o método da borboleta. Então tá aí, ó, menos 2, 5, 4, depois menos 1, 3 e 5, menos 1, 3 e 5, e o 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. Bom, método da borboleta, gente, nada mais é do que, vamos combinar, né? Nada mais é do que a regra de Sarri. Só que uma regra de Sarri em que você não coloca as duas colunas repetidas do lado. Mas é claro que a regra em si não tem como mudar. A gente pode apelidar de uma outra maneira, para que psicologicamente você ache aí que tem algum método aqui, né, que seria uma coisa aí muito mirabolante. Mas é uma maneira de você agilizar o seu processo, perfeito? Sem repetir as duas colunas. Se é que repetir as duas colunas vai te tomar aí algum tempo. Mas vai do jeito que você enxergar melhor a saída. Então, aqui, por exemplo, olha, menos 2, 3 e 1 eu multiplico. Menos 2, 3 e 1 dá menos 6. Aí eu começo aqui a fazer surgir minha borboleta. Ó, pega esses dois, o menos 2 e o 1. Se tem 2 ali, eu tenho que juntar com um que está sozinho do lado de cá. Então eu junto com quem? Com 4. Porque a gente vai sempre olhando as diagonais, né? Então o menos 1 e o 1. Menos 1 vezes 1 daria menos 1. Menos 1 vezes 4 vai ter que dar menos 4. Agora pega esse 1 que está aqui, ó. Como são sempre de 3 em 3, você vai juntar o 1 com o 5 e o 5. 1 vezes 5 vezes 5 acaba dando 25, que a gente então mantém o sinal, tá bom? Para esses aqui a gente mantém o sinal. A volta é que a gente vai trocando o sinal. Então lembrem-se que o 1, o 3 e o 4 eu vou multiplicar, só que aí eu tenho que alterar o sinal. Então 1 vezes 3 vezes 4 vai ter que dar 12, só que como a gente altera o sinal, fica menos 12. Perfeito? Aqui, ó, o 1 e o 5. 1 e o 5 é uma duplinha. Eu vou juntar com o cara que está sozinho do lado de lá, que é o menos 2. Então 1 vezes 5 daria 5, 5 vezes menos 2 vai ter que dar menos 10. Esse menos 10 eu vou passar para o lado de cá. Aliás, vou passar para o lado de cá não, né? Eu vou colocar aqui como se fosse mais 10, perfeito? Então, ó, 1 vezes 3 vezes 4 deu 12, que trocando o sinal vai ter que dar menos 12. E aí, 1 vezes 5 vai ter que dar 5. 5 vezes menos 2 vai ter que dar menos 10. Só que aí eu tenho que trocar o sinal, vou deixar indicado como mais 10. E agora a gente junta aqui, olha, o 1, o 5 e o menos 1. O 1, o 5 e o menos 1, 1 vezes 5 vai dar 5. 5 vezes menos 1 vai ter que dar menos 5, que eu vou trazer para cá como se fosse mais 5. Perfeito? Então a gente fica com menos 6, menos 4, mais 25. Aqui no meu, que eu... Ah, tá, é porque aqui eu esqueci de um sinal no meio do caminho. Então deixa eu só corrigir aqui, porque eu estou vendo que os meus valores ficaram diferentes e não podem ser diferentes, né? Mas é porque aqui, olha, eu esqueci de um sinalzinho. Na hora de trazer para cá, olha, o ponto B, ele tem coordenada 5 e menos 3, tá? Então aqui, ó, deixa eu só colocar aqui rapidinho para vocês, ó, acaba ficando 5 e menos 3. Então, só corrigindo, ó, isso traz alteração nesse resultado, que eu tinha encontrado menos 6, quando na realidade é mais 6, perfeito? Então, ó, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Então, aqui a gente coloca o mais 6. Aí, depois no 4 ele não influenciou. Depois no terceiro ele também não influenciou. Aí influencia nesse, que aí a gente acaba encontrando aqui 1 vezes menos 3 vezes 4 daria menos 12, mas aí eu trago para cá como se fosse mais 12. 1 vezes 5, 5. 5 vezes menos 2, menos 10, que eu trago para cá como se fosse mais 10. E 1 vezes 5 vezes menos 1, que daria menos 5, que eu trago para cá como mais 5. Então, ficou 6, menos 4, mais 25, mais 12, mais 10, mais 5. Que daria na mesma, tá bom? Então aqui, gabarito para esse exemplo, letra A, 27. Passemos à próxima? Venha comigo, bora lá. Só deixar anotadinho aqui bonitinho. Aqui é simplesmente o 6.
6 menos 4 mais 25 mais 12 mais 10 e mais 5, tá bom? Bora lá. Muito bem. Moçada, meu exemplo então, letra B. Quero que você calcule para mim aí a área do triângulo cujos vértices são M de coordenadas 0 e 4, N de coordenadas 5 e 0 e o meu ponto P de coordenadas 8 e 3. Como ele pede para calcular a área, então passemos aqui, olha, a área vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Vou montar então meu determinante. Meu determinante vai ter coordenadas, aliás, vai ter aqui na primeira linha o ponto de coordenadas 0 e 4, na segunda linha o ponto de coordenadas 5 e 0, na terceira linha o ponto de coordenadas 8 e 3. Última coluna, coloco todos os valores iguais a 1. Como que você vai querer seguir? Quer seguir aí usando regra de Sarri? Então você vai ter que repetir as duas primeiras colunas, 0, 5 e 8, 4, 0 e 3. E a partir daí, então, a gente multiplica, ó, 0 vezes 1, que vai ter que dar 0, perfeito? Depois, 4 vezes 1 vezes 8, que tem que dar 32. Nessas diagonais aqui, os seus produtos são mantidos. Então, ó, 4 vezes 1 vezes 8 vai ter que dar 32. Depois, 1 vezes 5 vezes 3 tem que dar 15. Então, mais 15. Agora eu vou pegar aquelas que estão no sentido contrário. Então, sobre essas, a gente tem que multiplicar, como a gente fez anteriormente, só que lembrar de trocar o sinal. Então, ó, 1 vezes 0 vezes 8 vai ter que dar 0, e aí como 0 não tem sinal, mais 0 ou menos 0 vai dar tudo na mesma, ok? Depois, o 0, o 1 e o 3, 0 vezes 1 vezes 3 também vai ter que dar 0. Então, ó, mais 0. E por fim a gente teria que multiplicar, ó, 4 vezes 5 vezes 1. 4 vezes 5 vai ter que dar 20, 20 vezes 1 vai ter que dar 20, só que aí a gente tem que alterar o sinal, então eu deixo indicado aqui como se eu tivesse menos 20, ok? Somando aqui então a gente vai ter 32 mais 15 menos 20. O resultado disso tem que ser 27. Com isso então a área acaba sendo o módulo de 27 dividido por 2. O módulo de 27 é o próprio 27. Então a gente chega aqui a 27 sobre 2 unidades de área, seja lá qual for aí a unidade de área que o enunciado esteja citando. Então não custa nada lembrar, quando eu falo de módulo, módulo nada mais é do que o número sem o sinal. Se você por algum motivo tivesse trocado de posições aqui algumas dessas duas linhas, você acabaria chegando num determinante com valor oposto ao que eu encontrei. Então, necessariamente, você teria que encontrar se você trocasse ali, você encontraria, por exemplo, um determinante menos 27. Isso não é problema, tendo em vista que o módulo tem o poder de tirar o sinal do número. Então, o módulo de menos 27 acabaria sendo o próprio 27 e a gente chegaria no mesmo resultado, tá bom? Bem, se você fez aí usando o método da borboleta, teríamos lá, olha, 0, 5, 8... 4, 0 e 3, 4, 0, 3, e temos aqui também 1, 1 e 1, 1, 1 e 1. O que vai acontecer então é o seguinte, e claro, não existem só essas duas maneiras. No final das contas, a gente acaba fazendo o mesmo por caminhos diferentes, enxergando às vezes saídas diferentes, mas o que prevalece aqui é a ideia da regra de Sarri, dessa forma que a gente está fazendo. Se for pelo método da borboleta, então o caminho seria esse, olha, multiplica 0, 0 e 1, que vai ter que dar 0, e aí começa a montar a sua borboleta. Pega lá o 4, o 1, como aqui é uma duplinha, você junta com o cara que está sobrando aqui embaixo, que é quem? Que é o 8. Então a gente fica com 4, 1 e multiplica pelo 8. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 8 vai ter que dar 32. Então ficamos aqui com 32. Depois, pega o 1 e vai multiplicar por 3 vezes 5. 1 vezes 3 vezes 5 vai ter que dar 15. A gente acaba mantendo o sinal. Então fica 32 mais 15. Depois, 1, 0 e 3, que vai ter que dar 0. Depois, 1, 3, como é uma dupla aqui, ó, junta com quem está sozinho lá em cima, que é o 0. 1 vezes 3 vai dar 3, só que 3 vezes 0 vai ter que dar 0. E depois você ia juntar o 1 que está sozinho aqui embaixo com a dupla aqui, olha, 5 e 4. 1 vezes 5 vezes 4 acaba dando 20, que a gente traria para cá como se fosse menos 20 e, claro, chegando aí ao mesmo resultado, tá? O determinante acabaria dando 27, consequentemente o módulo dele também
gabarito para essa letra B aqui, então 27/2, 13,5 unidades de área. Tranquilo? Muito bem, moçada. Com isso, então, eu fecho com vocês esse bloco, onde a gente começou a falar um pouquinho aqui sobre área de um triângulo no estudo aqui da geometria analítica. No nosso próximo bloco, eu vou trazer 2 exercícios de fixação ainda da parte de área de triângulo para a gente dar uma reforçada, tá bom? Um forte abraço, estou te esperando. Valeu!